Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com. É o momento certo de Sintoniza-te, o apontamento semanal da psicóloga e terapeuta familiar e de casal Hélia Ramos. Bem-vinda, Hélia. Olá, Ana Cristina. Um gosto que possamos aqui encontrar-nos semanalmente e partilhar lá para casa estas dicas, deixas, falando de famílias, de casais. E da passada semana não estou esquecida, que o tema que hoje iríamos abordar prende-se com alguns ingredientezinhos da relação, que são os ciúmes. Exatamente. Então hoje a abordagem é que possamos saber se realmente protegem ou destroem o casal. O que é que são os ciúmes, afinal? O que é que são os ciúmes? Exato. Será que são um sinal de amor ou não? E a verdade é que não são automaticamente um sinal de amor por si só. Nem têm que ser vistos como uma patologia. O mais importante é percebermos qual é a função emocional desse ciúme e de que forma é que são regulados no casal. Portanto, hoje vamos falar desta emoção tão humana e que é muito frequente nas relações de casal. Os ciúmes. Há quem os veja como prova de amor, há quem os veja como sinal de desconfiança. A verdade, como quase sempre na vida emocional, é bem mais complexa. Imagino, do ponto de vista de profissional, sim. Sim. É essa a abordagem que queremos hoje, Hélia. É elucidar os nossos ouvintes de facto quando é que os ciúmes podem ser algo útil e até saudável, ou quando é que de facto eles são prejudiciais e podem destruir uma relação e colocar a pessoa em sofrimento. É neste momento que ele está a dizer para ela, ou ela a dizer para ele, presta atenção que é isto que tens que ouvir da doutora. Lá em casa. Exatamente. Então vamos começar por falar aqui um bocadinho do que é que são os ciúmes, não é? Esclarecer um bocadinho o que é que são os ciúmes. Do ponto de vista clínico, os ciúmes são uma resposta emocional à percepção de ameaça numa relação significativa. E podem incluir medo de perder, comparação com terceiros, insegurança, raiva e tristeza. Esther Perel, que é uma das autoras de referência em terapia de casal, lembra-nos que muitas vezes as pessoas não conseguem nomear o ciúme, preferindo dizer que estão irritadas, ou que estão magoadas, ou até mesmo traídas, que se sentem traídas. Preferem dizer isso a nomear a emoção, pois às vezes há aqui um desconforto da pessoa de assumir que se está com ciúmes. Mas é importante assumir isso para que as pessoas tenham a oportunidade de perceber melhor o que é que está realmente em jogo. O ciúme faz parte da relação amorosa e o que destrói o vínculo é o ciúme patológico, sobretudo quando impede a expressão clara do que se sente e do que se precisa. O ciúme patológico é uma forma, vamos começar por aqui esclarecer o que é. Pela ponta. É uma forma excessiva, irracional e persistente de ciúme, em que a pessoa acredita muitas vezes, sem provas, que está a ser traída ou enganada, diferente do ciúme normal, que pode surgir ocasionalmente e sem tanta intensidade e proporção. O patológico, ele torna-se obsessivo e prejudicial para a pessoa e para a relação, porque a pessoa realmente que está a sentir o ciúme entra de facto num estado de grande sofrimento, e a outra pessoa que está a ser vítima desse ciúme muito obsessivo também entra em sofrimento, porque se sente asfixiada, digamos assim, por este ciúme, e muito desconfortável e sem saber o que fazer, a sentir-se muito perdida na relação. Agora, vamos tentar perceber quando é que isto é útil. Quando é que é útil? Pode ter utilidade? Pode, quando não é patológico. Sim. Quando o ciúme não é patológico, ele pode ser útil, em pequenas doses. Os ciúmes podem ter uma função de alarme, digamos assim. Podem indicar que existe um investimento afetivo, que a relação é importante e que algo precisa de ser olhado com mais atenção. O professor José Gameiro insistia e insiste muito em dizer que a maioria dos casais não se separa por causa de terceiros, mas por falhas de comunicação, de proximidade e de reconhecimento. Isso ajuda-nos a perceber que o ciúme muitas vezes é apenas ali a ponta do iceberg.
digamos assim, e que é importante perceber o que é que está por trás disto. Ou seja, o ciúme pode chamar a atenção para uma necessidade que é legítima, como por exemplo mais presença, necessidade de maior clareza na relação, mais segurança ou mais intimidade. Depois depende de caso para caso. Pode ajudar quando o casal leva o casal a conversar com honestidade, ou seja, pode ser uma oportunidade do casal poder, de forma autêntica e honesta, tentarem comunicar as necessidades de cada um, o sentir de cada um. Pode ser um convite a dizer ao outro: sinto-me inseguro, tenho medo de te perder, preciso de mais tranquilidade, ou não me estou a sentir visto ou vista. Também pode ajudar o casal a renegociar limites, por exemplo, em relação a amizades, mensagens, redes sociais ou formas de contacto com estes parceiros. Isto às vezes também gera muita polémica. Pois, sim. Porque às vezes as pessoas terminam a relação, ficam... O denominado expressão amigos, que o ideal seria assim, que as pessoas não ficassem com ódio e não se pudessem ver umas às outras, mas depois em relação à relação atual pode causar uma moça. Pode causar muito mal-estar no outro, porque se a pessoa for uma pessoa mais insegura, ou se a relação não lhe transmitir a segurança que a pessoa precisa, pode gerar muito desconforto ser amigo de uma ex ou de um ex. Claro, exato. E portanto é importante que o casal tenha abertura, espaço para conversarem sobre isso e renegociarem limites. E a pessoa ter a oportunidade de dizer: olha, não me deixa confortável isto, mas isto já não me faz tanta confusão. Se calhar podemos, não é? Se calhar podes enviar uma mensagem quando a pessoa faz anos, por exemplo, sim. Mas já é desconfortável se as mensagens forem semanais, sim. Ou se encontrarem semanalmente para fazer alguma coisa juntos. Ou seja, é uma oportunidade de facto das pessoas renegociarem aqui esses limites e encontrar uma maior segurança na própria relação. Que as coisas sejam mais claras. Sim. Se a pessoa se incluir, se conhecer a outra também, não é? Se for a relação de maior proximidade entre quem chegou de novo a esse triângulo com. Sim, não é? sim. Até porque uma pessoa ter um histórico de relações anteriores em que conseguiu estabelecer uma amizade é algo que diz que muito da pessoa, claro, ao nível das suas competências emocionais e sociais. É muito bom sinal, que é sinal que a pessoa consegue estabelecer relações seguras, duradouras, e que consegue resolver as coisas em termos emocionais e manter o que de melhor há naquela relação. Portanto, se virmos por este prisma, sim, estar com alguém que conseguiu ao longo do seu percurso ser amigo ou amiga de ex é muito bom sinal. Agora, como é que essa amizade é gerida depois, pois aí já é outra história, e vale a pena de facto as pessoas falarem sobre isto e renegociarem as regras e os limites na sua relação. E além disso, estou-me aqui a lembrar que a Esther Perel, aqui na questão da utilidade do ciúme, que ela insistia muito na ideia de que o desejo precisa de espaço, de mistério e de individualidade. Um casal que esteja sempre fusionado, esteja sempre um com o outro, que não haja espaço para a sua individualidade, para outras pessoas existirem na sua vida, pode se tornar uma relação muito mais vulnerável do que uma pessoa que tenha... Lá está, esse espaço para a sua individualidade, um pouco de mistério, sim, haver aquela dúvida, aquela insegurança saudável, não é? De que a pessoa não é um dado adquirido, não é? De que o outro não está garantido, também ajuda a que as pessoas invistam na relação. Esse ciúmezinho que pode acontecer... Esse é saudável. Esse é saudável. E esse é útil. Lá está. Não é só uma oportunidade das pessoas renegociarem limites, de falarem sobre a sua relação, de explorarem as suas emoções, mas também dá ali a pimenta. Isso, é um ingrediente especial. A relação, sim. E em doses saudáveis pode de facto ajudar a que a pessoa invista na relação e não dê o outro por garantido, porque o excesso de segurança também destrói o amor. Acaba por... ele torna-se menos interessante. A relação fica banal. Sim, fica demasiado banal, demasiado segura, e amar o outro é amar na incerteza. E esse é que é o grande desafio. Portanto, eu amo o outro por aquilo também que eu sou quando estou com o outro.
o outro está lá para me acrescentar. E estava tema para outro programa. Esta questão anota, do amor. Anotamos Esta questão do próxima. amor, não é? Sim. O que é o amor? O amor não é dependência. O amor é, eu só existo se o outro estiver na minha vida. Pois. Não. Eu existo, eu tenho uma individualidade, mas eu sou mais feliz. Eu já sou feliz, mas eu sou mais feliz quando estou com o outro. A outra pessoa completa. A outra pessoa acrescenta, completa. E isso sim é uma relação saudável e desafia-me a amar na incerteza, porque aquela pessoa não é um dado adquirido e eu tenho diariamente que a escolher. Ela tem que me escolher a mim diariamente e temos os dois que investir nesta certeza de que nada é garantido e de que todos os dias vale a pena fazer este investimento por isso mesmo. Bem. Mas isto estava tema para outro. Pode ser aqui uma ideia interessante. Sim, uma ideia para uma próxima. Nós termos um programa só a falar sobre o que é o amor, que é algo bastante polémico. É sensorial, mas também um bocado abstrato, não é? É intersubjetivo, depende muito de pessoa para pessoa, mas também temos referências que nos indicam o que é de facto um amor saudável, aquele que nos nutre verdadeiramente. Parece que a palavra amor é sempre bom, mas pode a expressão ser usada de maneira menos boa também. Sim, sem dúvida, Ana Cristina, sem dúvida. Anotamos para uma próxima. Vamos ao ciúme. Agora, quando é que o ciúme é prejudicial? O ciúme torna-se destrutivo quando substitui a confiança por vigilância. Nessa altura aparece o controlo do telemóvel, as perguntas repetidas, a necessidade de prova constante e muitas vezes uma interpretação negativa de tudo o que o outro faz ou diz. É um padrão que desgasta a relação porque cria um ambiente de suspeita permanente. Portanto, a pessoa está constantemente a suspeitar, a querer controlar, a vigiar o outro. Isto é bastante exaustivo, desgastante, e quanto mais uma pessoa tenta controlar, mais o outro sente necessidade de se afastar. E isso alimenta ainda mais a insegurança. Pois, e portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Quando o ciúme entra num registro mais obsessivo, ou até mesmo no limite delirante, já não estamos apenas perante um problema relacional, podemos estar perante um quadro clínico mais grave que exige avaliação especializada. E é preciso as pessoas terem isso em atenção, porque muitas vezes leva a que a pessoa possa ter atitudes reativas e até mesmo agressivas, e aqui já estamos Portanto, todos os limites são ultrapassados e criar situações verdadeiramente preocupantes, não só na relação, mas para a própria pessoa. Também poderia ser interessante, Ana Cristina, pensarmos o que é que está por detrás do ciúme. Exato, sim. Muitas vezes, não sei se tu tens alguma ideia sobre isto, o que é que leva as pessoas... Pessoas que não são confiantes, que não sei, que não têm quase certeza nelas próprias, também acabam por não confiar nos outros, não é? Pode acarretar. Sim, pode haver toda uma história que leva a pessoa a ficar tão insegura. Esse ciúme pode estar a falar de medo de abandono. Se a pessoa, imaginemos que a pessoa teve experiências ao longo da sua vida em que se sentiu abandonada, e a nossa mente ela vai proteger-nos e vai ter medo de repetir a situação e vai fazer tudo o que está ao seu alcance para que a situação geradora de sofrimento não se repita. Uma baixa autoestima, experiências anteriores de traição, por exemplo. Há pessoas até que, isto é muito curioso, que há coisas que se repetem até entre gerações. Ui. Às vezes nós em sessão, quando fazemos o genograma da família e existe um histórico de traições da mãe, dos avós, é muito curioso que conseguimos ver que aquilo vai se repetindo em todas as gerações. Às vezes temos genogramas em que a situação se repete em todas as gerações, como se houvesse um inconsciente. Sim, curioso, não é? Deparar com isso. Sim, é um inconsciente coletivo e uma herança que nós não temos consciência, mas que está lá a trabalhar por nós, está em movimento e nós não nos apercebemos de facto até
fazermos essa análise e ganharmos essa consciência. E aí já temos a oportunidade de perceber, ok, mas então o que é que levou à repetição desta situação nestas gerações todas? Quais são os sinais? Mas até lá, não é tudo aquilo que não é consciente, o inconsciente vai fazer o seu trabalho. Não é? Também pode, por detrás do ciúme, e dando continuidade àquilo que estávamos a falar, também pode dizer-nos que uma relação perdeu a vitalidade, que ficou extremamente insegura, que o casal deixou de conversar, de se escolher, lá está como eu estava a dizer há pouco, de se admirar, porque é muito importante admirar a pessoa com quem estamos, de cuidar do erotismo que a rotina tantas vezes destrói, abafa. O ciúme pode aparecer como sintoma de distância emocional também, e o casal ter a abertura de ganhar consciência do que é que está a acontecer na sua relação. E é tão pouco comum as pessoas, de facto, darem-se esse espaço para conversar, para olhar para as emoções, porque é mais fácil olhar para as rotinas e olhar para tudo aquilo que as pessoas precisam de fazer todos os dias, mas é muito importante este espaço. Eu gosto muito de falar da Esther Perel, porque ela é muito inspiradora em tudo o que diz respeito aos ciúmes, à infidelidade. É a tua linha de orientação, é um pouquinho, sim, ao erotismo, aquilo que também acontece com o erotismo do casal, e ela lembra-nos que a relação amorosa, ela exige por si uma tensão difícil, porque nós colocamos muitas vezes naquela pessoa todas as expectativas e a responsabilidade de nos dar segurança, de manter o nosso desejo, a proximidade, a questão da autonomia, a previsibilidade, da pessoa também nos surpreender. Isso às vezes é difícil e é irrealista em determinados momentos da vida de um casal. E quando esse equilíbrio falha por alguma circunstância própria do ciclo de qualquer casal, o ciúme pode entrar e pode se tornar mais intenso. E a clínica diz-nos que os casais precisam de trabalhar constantemente na sua relação. Portanto, estarem muito atentos a toda esta tensão que surge e ajustarem expectativas. A expectativa é muito importante. Lá está, colocar, quando um se apercebe que o outro está a colocar aquela expectativa toda e que naquele momento não está a conseguir corresponder, é importante que possam falar sobre isso e reajustar. Porque às vezes não é que a pessoa não queira. Às vezes nós não temos condições emocionais e energia para o fazer. E às vezes num casal cada um está a sofrer e a lidar com as suas dores e as suas dificuldades, mas não estão conectados nisso, não estão a empatizar com aquilo que o outro está a passar, mas também porque não estão a falar sobre isso. E lá está, a comunicação é muito importante, a escuta, a capacidade da pessoa se sentir gostada, próxima do outro, e muitas vezes as crises conjugais passam por aí, mais do que por uma terceira pessoa. Isso é importante os nossos ouvintes compreenderem, que nem sempre o problema é a existência de alguém que esteja fora da relação. Muitas vezes o problema é o que está a faltar dentro da relação. Isso é muito, muito importante. E agora o que é que os casais podem fazer? Não é? Quanto a isto? Uma parte prática, porque às vezes não tem essa ideia que, ok, já sabemos disso tudo, sabemos muito bem da teoria, mas já temos ouvido falar imenso sobre isso ou não, mas agora o que é que fazemos com isso? Pronto, para já é importante o casal ter, por hábito, lá está, ter este momento para si, para conversar, para comunicar, para nomear as emoções, se possível, não é? Se conseguir identificar, sem acusar. Dizer, olha, estou com ciúmes, se a emoção for o ciúme, estou com ciúmes. É muito mais útil dizer isso, não é? Assumir, do que dizer, tu dás motivos para eu ser ciumento. Talvez o outro, se calhar, não está a dar motivos para ser ciumento. A pessoa é que está tão insegura que não está a conseguir lidar com isso. Então mais vale dizer, olha, estou-me a sentir assim, estou-me a sentir com ciúmes. Preciso aqui da tua ajuda para perceber o que é que se está a passar comigo. É muito mais útil do que estar a acusar o outro antecipadamente de acordo com leituras que podem estar distorcidas.
E depois a pessoa perguntar-se a si própria o que é que aquele ciúme está a tentar proteger em si própria. Está a tentar proteger de um sofrimento por um possível abandono? Está a tentar proteger do que é da perda? O que é que aquele ciúme está a tentar proteger? E falar de necessidades. Eu insisto muito isto nos meus programas, porque é mesmo crucial que as pessoas treinem isto, a identificar as suas necessidades, a nomeá-las e a legendar ao outro. Porque isto evita tantos problemas, tantos mal-entendidos, facilita tanta comunicação, até o autoconhecimento. Mas a comunicação é a linha de toda a questão de um casal. A comunicação é crucial, é crucial. E não é o que se diz. É o que não se diz. É o que não se diz e é a forma. Muitas vezes é o tom, a forma, a estrutura que nós colocamos na comunicação, o tom acusatório, a aceitação, às vezes tem muito a ver com isso. Portanto, falar de necessidades e não só de comportamentos. Mais presença, mais clareza, mais reconhecimento, reconhecer o outro é muito importante. Evitar a vigilância, porque isso destrói a confiança, isso não ajuda, e o testar o outro também não ajuda. E procurar ajuda profissional quando os ciúmes se repetem, quando eles aumentam, quando eles geram medo, e um controlo do outro e da vida do casal. Isso é muito importante. O ciúme não é prova de amor. Prova de amor é a capacidade de cuidar da relação sem destruir a liberdade do outro. Isso é muito, muito importante. Em resumo, os ciúmes são uma emoção humana, compreensível, frequente, podem sinalizar um investimento afetivo, mas também podem esconder insegurança, medo, feridas antigas. A diferença não está em sentir ciúmes, está em saber o que fazemos com ele. Vamos aqui seguir a linha de orientação. Caso não seja possível ultrapassar, procurem um profissional. Exatamente, é isso. É o melhor a fazer. Nem mais. Olha, já agora, a linha de orientação para a semana. Para a semana vamos falar sobre um tema bastante polémico em qualquer casal e que também dá pano para mangas. E o tema é a família de origem à mesa connosco. Portanto, vamos convidar todos para se sentarem à mesa, uma mesa simbólica, mas uma mesa muito, muito interessante. Ficamos já com a dica da próxima semana. Doutora Hélia, foi um gosto recebê-la. Igualmente, Ana Cristina, obrigada. Até para a semana. É sempre muito bom estar aqui contigo. Até e com os nossos ouvintes. Até para a semana. Obrigada. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.